Opa, beleza? Tô na área. Para você que nessa edição de terça-feira calorosa, também previsão aqui de chuva para São João da Boa Vista. E já abraçando a você que sempre aqui nos acompanha através aqui do Facebook, em São João News, e também agora você pode acessar através do YouTube. Nosso programa também aí tá entrando pelo YouTube, então um grande abraço aí para vocês que são fã aí dessa plataforma também. Pode acessar através de São João News. De nosso editor-chefe Rafael Santana, na direção, na criação aqui da arte, ele, Rodrigo Martins. No programa de hoje, nós vamos abordar aqui tudo sobre a Caldense. A Caldense que vai entrar aí, na fase decisiva para ver quem vai ser rebaixado aí para a Série B do Campeonato Mineiro. Também nós vamos passar para você aqui os jogos da semana da Copa do Brasil. Tem as notícias do basquete. Nós temos também aqui entrevista com o jogador ainda atuando, Thiago Ribeiro, que fez aí sucesso, passou aí pelo São Paulo, teve também aí uma passagem importante, pelo a equipe do Cruzeiro, também jogou no Santos, jogou também aí fora do Brasil. Então nós vamos acompanhar essa entrevista com o jogador Thiago Ribeiro. Também nós temos aqui as informações da Copa São João de Futebol. Já está definido as semifinais, que acontece já no próximo domingo, lembrando que os jogos, as partidas, têm transmissão, lá da equipe de Tony Marques, da rádio Piratininga, AM 970. Também nós vamos passar aqui no programa de hoje, entrevista com o Matheus Reis, que está brilhando lá no Sporting de Portugal, ele vai falar sobre essa sua experiência também lá no esporte. Então estes são aqui os destaques do programa de hoje, agradecendo sempre aí a você que está participando, está mandando aqui o seu alô, o seu abraço. A gente somos muito gratos aqui pelo seu carinho, beleza? E claro, o programa Tô na Área vem sempre novidades aí para você. Lembrando que no dia 13 de março nós vamos falar sobre essas adversidades, essa mudança de temperamento, que não só aí, portanto, passa o atleta de futebol, o jogador de campo, como também a equipe de arbitragem. Nós vamos receber a psicóloga aqui no dia 13 de março, então vale a pena você ficar aqui ligado no nosso programa. Estou na área sempre de terça e sexta-feira, a partir das 20 horas da noite, conhecida 8 horas da noite. E mais uma vez agradecer aqui o seu carinho, a sua presença, a sua participação. Para começar com o nosso programa, nós vamos falar aqui da Caldense. A Caldense aí que acabou empatando com o Pouso Alegre, no jogo aí decisivo. A Caldense que precisava aí da vitória para tentar aí escapar desse chaveamento aí final que vai decidir quem vai ser rebaixado para a próxima fase do Mineiro. O Pouso Alegre que vai disputar aí o troféu Inconfidência. E a Caldense, então, portanto, vai brigar aí contra o rebaixamento. E nós temos aí, então, portanto, já está definido a tabela de jogos. Mas antes de colocar a tabela de jogos da Caldense, nós temos aí um vídeo com o professor Thiago Oliveira da Caldense, que vai falar sobre como foi o jogo e também sobre essas expectativas aí para esses próximos jogos da veterana. Thiago, o time batalhou bastante, se dedicou, mas também não dependia só da Caldense, Agora, direcionado para essa repescagem, uma outra competição, como é que vai ter que ser a postura da equipe daqui para frente? A luta é a entrega que a gente queria em todo o campeonato. A gente teve oportunidades, jogos que nós poderíamos pontuar e por falha nossa nós não conseguimos. Agora uma outra competição, jogadores estão chegando, então tenho certeza que se a gente continuar aí evoluir com essa entrega, com essa luta e com os jogadores de qualidade que vão chegar, tenho certeza que a gente vai deixar a Caldense no lugar dela, que é a primeira divisão. Tá aí o professor Thiago Oliveira, lembrando a Caldense que não vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, então, portanto, no ano que vem também já está fora aí da Copa do Brasil, só restando o Campeonato Mineiro. É triste de se ver, porque o futebol ele consegue atrair transmitindo a Caldense. A gente via que lotava aí os estádios. É um programa de lazer muito legal, muito bacana.
estão matando o futebol lá de Minas Gerais, né? Infelizmente. Então, portanto, a Caldense só tem esse Campeonato Mineiro e tem que brigar aí. Vai ser difícil nessa repescagem aí, né? Conseguir avançar aí para essa permanência na Série A do Campeonato Mineiro. Nós, em primeira mão, já temos aqui o horário dos confrontos, né, da Caldense, que briga aí contra o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Peço aqui a gentileza para o nosso cameraman aí, nosso diretor hoje, o Rodrigo Martins, aí já está colocando para você no ar, né, os confrontos aí da veterana, primeiro jogo aí, né, são 4 jogos aí decisivos, e aí está a tabela para você acompanhar aí por completo. É isso aí, muito bem. Então aí, tá dado aqui o recado aos nossos amigos mineiros, né, da veterana mais jovial do mundo, que precisa urgentemente ter uma mudança, não só a questão aí do nível de plantel, no nível tático e técnico, como também precisa de gente apaixonada pelo esporte, para que consiga aí voltar a ser o que era a veterana, que há um tempo recente quase não conseguiu levar o título do Campeonato Mineiro, né? Esse campeonato profissional. A gente sente muito isso, né? E a Caldense, que tinha um bom auxiliar técnico, o Gladson também, o técnico Marcos Paulo Gripe, né? Que acabou deixando, assumindo outra equipe. Então eles estão fazendo falta, eles que conseguiram fazer aí, deixar seu nome na história pelo lado da equipe da veterana. E agora nós vamos passar para você que o jogo da semana, né, tem os jogos aí da Copa do Brasil, a segunda fase, e nós temos aí grandes clubes decidindo aí a vaga atuando em casa, né? Então os clubes menores não vão conseguir chegar aí às fases decisivas da Copa do Brasil, infelizmente, né? Como os campeonatos estaduais, onde os pequenos vêm perdendo força, são eles os responsáveis por revelar grandes talentos, né? Não só para a seleção brasileira, como também para os clubes profissionais do Brasil. Então, com esse enfraquecimento aí dos clubes pequenos, também aí já estamos vendo como está ficando mais escasso, mais difícil revelar grandes talentos, né? Que antes era uma safra, né? Uma safra de bons jogadores, hoje já está aí se reduzindo. Então tem que se pensar aí, né? E valorizar assim esses clubes pequenos que tem nome, tem história, na sua história é grande, mas que hoje aí passam por grandes dificuldades. Então é preciso haver essa mudança, né, na parte administrativa. Então vamos lá para os jogos da Copa do Brasil, dessa semana, a segunda fase. Hoje, terça-feira, já está começando, 8 horas, tem o Brasil do Rio Grande do Sul enfrentando a Ponte Preta Macaca. Na quarta-feira, às 7 horas da noite, tem o Camboriú enfrentando o Bahia. 8 horas da noite tem Remo e São Luís. 9h30 da noite tem ainda, portanto, a Tombense enfrentando aí a equipe do Remo. Aí na quinta-feira, 7 horas da noite, o Náutico enfrenta o Vila Nova. 8 horas da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e São Raimundo. Vale lembrar aí que o Botafogo de Ribeirão Preto está vindo bem no Paulistão. E é uma sociedade anônima, né? De futebol, uma SAF também. O seu dirigente é o Paulo Pelaipe, né? Diretor técnico lá, o diretor de futebol, melhor dizendo, do Botafogo, é o Paulo Pelaipe. E às 9h30, o Santos jogando na Vila Belmiro, enfrenta a equipe do Iguatu, 9h30 da noite. O Santos, que não conseguiu se classificar aí para a próxima fase, né? Para a fase decisiva do Campeonato Paulista, tem essa obrigação agora, né? Por estar disputando, então, portanto, a Copa do Brasil. Se perder, se sair fora, a casa vai cair lá, viu? Se perder por o Iguatu da Copa do Brasil. O professor Adair Helman acabou de assumir, né? Assumiu agora. Não conseguiu ainda padronizar a equipe santista e muitos dos seus adeptos aí estão sofrendo com essa fase aí do Santos, que não vem bem, bastante dívidas. É um dos clubes aí que está no radar aí dos empresários russos, né? Porque eles estão vetados, né, no futebol inglês, né, em virtude aí da guerra contra a Ucrânia. Então eles estão querendo investir no futebol brasileiro. O Santos é um desses clubes grandes que
pode receber, então, portanto, esse aporte de dinheiro russo, como é do milionário o Abramovich, foi dono do Chelsea, também está nesse pacote aí de empresários para o futebol. Então, trazendo aqui para você os destaques, nós vamos agora falar sobre o basquete, né, o basquete de São João, que jogou em Iracemápolis. E nós temos aí, né, a foto, as imagens aí do pessoal do basquete. O basquete aí do Ratinho, né, que sempre está ligado no nosso programa. Um grande abraço para você, Ratinho. Obrigado aqui pelo seu carinho, né? Aí a equipe sanjoanense, o time São João, ganhou de 80-58. Mais um bom placar aí, né? Disputando a RB de basquete e conseguindo aí mais uma boa representação, né? Jogando em Iracemápolis contra a equipe do The Rivers. Nós temos também a foto, né, da equipe do The Rivers de Iracemápolis aí, ó. Então foi 80-58. Repito, essa Copa ARB. E também temos aí os cestinhas da partida. Foram os 2 atletas, né? Foram aí, então, portanto, o Diogo Aga e também o Leonardo. O Leonardo com 21 pontos cada um. Olha só que beleza. O basquete representando muito bem São João da Boa Vista. Ainda sobre o esporte aqui local, outra boa notícia, né? Nós temos, então, portanto, a presença da Taça EPTV, né, onde a partida inaugural da competição será no estádio do SIC. Olha só que legal, então o São João vai receber, mas pena que vai ser no ginásio do SIC agora, onde a parte apropriada aí para futebol de salão pode receber apenas 400 pessoas, né? Enquanto ali no ginásio antigo, né, cabia muito mais aí de 2.000 pessoas. É uma pena, mas uma importante competição aí, nível de Brasileirão, nível competição fortes aí nessa Taça EPTV de futsal, na qual São João é uma das grandes vencedoras, e agora com a volta aí do Reio, né? Tem o Arnaldo Mansano, enfim, toda a equipe aí do Reio voltando aí para São João. A expectativa é fazer um bom campeonato, um bom torneio novamente. Essa equipe do Reio, sempre bom lembrar do Reio, do Eterno Foguinho, né? Grande técnico. E São João sempre vai muito bem, né, nessa Taça EPTV de futsal masculino. Então é muito legal aí a gente estar passando e comunicando aqui para vocês. Bem, nós vamos fazer aqui nosso primeiro intervalo. Na volta nós vamos ter aqui a entrevista com o jogador Thiago Ribeiro, ele mesmo, né, passou aí pelo São Paulo. Ele fala sobre, né, essa sua passagem, né, no São Paulo, como também fala dessa sua experiência com o técnico o Paulo Tuori, a sua experiência também com o técnico Muricy Armário. Também fala sobre o goleiro Rogério Ceni e também sobre a sua ida aí lá por futebol da França, né, o Bordeaux, onde ele não foi tão bem, mas ele conta aí sobre essa sua experiência. Então segura aí que o nosso intervalo é rápido. E também nós temos uma entrevista com o Matheus Seis, né, ele que está no Sporting de Portugal e vai estar participando aqui do nosso programa também. Vai estar você ligado que não vai perder nada. Segura aí que o intervalo é rapidinho, já volto. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Quer voltar a sorrir de verdade e não perder o melhor do verão? Descomplica! Aproveite a temporada de sorrisos Oral Unique. Venha conferir o que preparamos para você e faça seu implante de forma simples, rápida e com todo conforto, em uma clínica odontológica premium. Faça agora sua avaliação sem agendamento nem complicação. Não vai perder essa, vai! Temporada de sorrisos Oral Unique. Viva de frente!
Está precisando instalar seu ar-condicionado ou deseja limpeza, higienização ou até mesmo manutenção do seu ar-condicionado? Chame agora no WhatsApp. Instalação, manutenção, higienização e limpeza de ar-condicionado de todos os modelos e marcas é com a gente. Temos equipamentos modernos, equipe qualificada e certificada, pronta para te atender. Agora não perca mais tempo, é só chamar no WhatsApp que agendamos sua visita. Solicite agora seu orçamento. A Mascote Companhia é a mais completa e inovadora clínica médica veterinária da região. Hoje trabalhamos 24 horas. Temos 2 consultórios, uma sala de imagens com raio-x e ultrassom, um laboratório completo, um centro cirúrgico e uma internação. Além, claro, do nosso centro de estética e também no nosso pet hotel. Fique de olho nas nossas redes sociais. Acesse nosso site e venha nos conhecer. O tempo. Dizem que tudo tem seu tempo, mas o tempo é relativo, como o futuro. Será que conseguirei me formar em breve? Vou conquistar um bom emprego? Ou ainda não conseguirei me formar, deixando para depois? E quando conseguir, logo em seguida estarei no emprego dos meus sonhos? Presidente de uma empresa aos 25 ou aos 50 anos? Família? Filhos? Não sei. A única certeza que tenho é que preciso me preparar para o tempo, para o futuro que certamente virá. Afinal, cada um tem seu tempo. É relativo, lembra? Nem atrasado, nem adiantado, cada um no seu tempo. Mas todos com o mesmo propósito, o de ir além, de seguir em frente, de fazer, de aprender, de ensinar. Escolhas que nos fazem comemorar conquistas e aprender com os erros, que nos ensinam a sempre seguir em busca dos nossos sonhos. Chegamos tímidos, esperamos, começamos a levantar as mãos, participar, fazer e pronto, nos tornamos mais onde estamos. Mudamos nós mesmos e ao nosso redor. O nome disso é educação, transformadora, às vezes simples, ora complexa, em salas de aula, laboratórios, em espaços educacionais, onde estivermos, em qualquer lugar mesmo. Só depende de cada um, do tempo de cada pessoa. O tempo. É relativo, é de cada um, mas o conhecimento é para todos. Senac, mais de 70 anos formando pessoas para o mundo. Opa, beleza? Tô na área. Você vem comigo? Eu vou com você. Nós vamos juntos pelo São João News. Nessa terça-feira, noite de terça. Seja muito bem-vindo aí para você que está chegando agora. Mas não se preocupe se você perder a primeira parte. Você pode voltar aí, né? E acompanhar aqui nosso programa. Se você não pode acompanhar ao vivo, também aqui gravado. Mas tá ligado, nosso abraço aí para você. Muito obrigado pelo carinho. E não deixe de deixar seu comentário, né? Aí pelo Facebook também pode dar o seu like, o seu joinha. Ali também no YouTube. Nós vamos estar mandando aqui um abraço para você, beleza? Então aqui, como prometido, nós temos aqui uma entrevista com o Matheus Reis. O Matheus começou jogando aí no CSUDR aqui de São João da Boa Vista, né? E passou pelo São Paulo Futebol Clube, né? Atuando como lateral esquerdo, também jogou no Bahia e acabou sendo identificado aí por olheiros da equipe de Portugal, né? E agora está defendendo uma das maiores equipes de lá, né, de Portugal lá. Portanto, ele está no Sporting. O Sporting que, se eu não me engano, foi campeão ano passado do campeonato local. E o Matheus Reis, ele fala sobre tudo sobre essa sua permanência, né? E como está sendo essa convivência aí fora do Brasil e também por chegar nesse grande clube que é o Sporting de Portugal. Mas lembrando que depois do Matheus Reis nós vamos passar aqui tudo sobre o que aconteceu na Copa São João de Futebol. Primeira divisão, o troféu Efraim Nogueira. Na segunda divisão, o troféu aí, o Paulo Costa, né? O seu Paulo, grande batalhador aí do Sport do Val. Teve aí goleadas, teve vários empates, o jubileu com as melhores equipes do ano passado e não deixou nada a desejar aí, só grandes jogos, tanto no SIC
como também no estádio do Pratinha. Enfim, você vai ficar sabendo. Mas vamos mandar o nosso drone agora até Portugal. Com ele, Matheus Reis, sanjoanense. Muito feliz. Desde quando eu cheguei fui muito bem recebido, me adaptei super bem, é um grupo muito bom, muito unido e estou muito feliz, cada vez mais adaptado e espero corresponder, espero poder ajudar cada vez mais a gente a conquistar todos os objetivos. Sim, sinto respeitado sim. Quando cheguei, acredito sinceramente assim que tinha muita coisa para provar, muitos não conheciam, né? Eu estava vindo de uma equipe que não tinha tanta expressão como o esporte aqui em Portugal, mas nada como o tempo, né? Eu fui aprovando isso a cada jogo, a cada oportunidade e acredito que hoje sou muito respeitado. Sim, eu tenho muito para evoluir ainda, eu acredito muito no meu potencial e sei que posso crescer muito ainda. O Mister e toda a equipe vem me ajudando muito nisso também, mas eu vou crescer muito mais, tenho muito mais para dar para essa equipe, para dar para esse clube e vou me dedicar cada vez mais para poder ajudar a equipe. Sim, é isso que eu acho que é o mais difícil, né? Você fazer um jogo bom, eu acho que é muito fácil, né? Você fazer um jogo bom, depois acaba que não sendo tão bom, mas o mais difícil é isso, é manter essa consistência sempre. E então eu entro em cada jogo, assim, como eu falo comigo mesmo, assim, é como se fosse o último, sabe? Cada lance como se fosse o último, cada jogo como se fosse o último. Então, para mim, cada oportunidade ali é sagrado. E então, para mim, assim, não existe amanhã, não existe o jogo, é ali e agora. Então, eu levo muito dessa forma. E acredito que por isso venho tendo sucesso. Então, e portanto, Matheus Reis, né, lateral esquerdo aí do Sporting, é um atleta de muita imposição e hoje em dia é uma carência, né, principalmente até na seleção brasileira, essa falta aí de jogadores que saibam jogar na lateral, principalmente pelo lado esquerdo. Matheus é um dos bons nomes que vai se firmando aí no cenário do futebol profissional. Então, sucesso para você, Matheus. Já está sendo sucesso, né? Prova disso. Defendendo esse grande clube aí, né? O Sport de Portugal. Então, aí, valeu demais aí por essa entrevista e que você acompanha aqui o nosso programa Tô na Área. Daqui a pouquinho tem entrevista com ele, Thiago Ribeiro. Passou pelo Cruzeiro, teve passagens pelo Santos, boa passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Ele começou, sabe onde? No Rio Branco de Andradas. Ele vai contar aqui pra gente tudo isso e muito mais aí, só você ficar ligado no Tô na Área. Agora que nós vamos falar sobre a Copa São João de Futebol, o charmoso Jubileu, né, a competição de tiro curto, Jogos Mata, aconteceu às quartas de final domingão, né? Esse jogo teve transmissão da Rádio Piratininga. Estive ali à frente na narração, acompanhando o jogo do Pratinha, juntamente com o Tony Marques nas reportagens. Então, um grande abraço para você, Tony, também acompanha a gente. Mandar um abraço especial também para o narrador, hoje fazendo parte da assessoria de imprensa de uma grande faculdade aqui de São João. Um grande abraço para você, Luiz Gustavo Gasparino, gente boníssima, palmeirense. Então, um grande abraço aí para você. Então, Copa São João, vamos começar com os jogos da segunda divisão. O troféu aí do seu Paulo Costa. Então nós tivemos no estádio do Palmeiras o jogo entre Paris e São João, União São João. O placar foi de 2-2. Aí nos pênaltis, vitória do Paris por 3-0. Também ainda no Palmeiras, tivemos o Red Bull São João batendo o Cruzeirinho pelo placar de 3-2. Cruzeirinho, né, administrado aí pelo Xuxa. Grande abraço para você, Xuxa. No estádio do DR, tivemos o Santo Antônio 3, Real São João 1. Olha o Santo Antônio voltando com tudo, com força. Equipe de responsa que vem crescendo dentro do Amador.
essa forte equipe do Santo Antônio. E o Furacões empatou com o Macuco Futebol Clube em 2-2 nos pênaltis. Portanto, a vitória do Furacões goleando aí por 4-2. Este aqui os destaques da segunda divisão, né, aqui os jogos são, portanto, da Copa São João. Lembrando, na sexta-feira, nós vamos trazer para vocês já os confrontos, já está definido aí nas semifinais, tanto da primeira como da segunda divisão. Essa competição, repito, organizada pela Liga São Joanense de Desportos. Na primeira divisão, começando aí pelos jogos que aconteceram lá no estádio Francisco Pedro Regine, lá no Pratinha, o Sport Durval 0, Nacional 0. Aliás, que confronto em 0-0, não pintou gols. E aí nos pênaltis, o Nacional bateu o Durval pelo placar de 6-5. O Sport Nacional aí, de São Sebastião da Grama, bateu na equipe do Sport Durval, atual campeã do campeonato amador. Ainda leva aí os louros, né, pelo feito do ano passado, né, ainda campeão amador. Também uma forte equipe, só foi decidido aí nos pênaltis, né? Olha só como é que foi essa partida que aconteceu no estádio Pratinha. Só a questão ali do gramado, parece que estava um pouco acima ali a grama, né? Então vamos cuidar, né, dos nossos gramados aqui de São João, para que o espetáculo fique bonito. Assim como foi o jogo da transmissão do SIC, né? O gramado estava legal, o ambiente legal, mas é preciso a gente cuidar, né? Principalmente, né, na entrada do SIC, a entrada onde entram os jogadores, parte da imprensa, um mato bastante alto, né? Então não custa nada cuidar, né? A gente paga imposto, né, para que possamos viver de uma maneira digna, de uma forma melhor, né? Mas passando aqui para você ainda os jogos da primeira divisão. Então vamos lá, jogo do Pratinha ainda. O JSN, a equipe Alviverde, bateu o Borussia São João pelo placar de 2-1. Borussia também, né, uma equipe grata surpresa no futebol também. Acabou já enfrentando essa forte equipe do JCN. Aliás, tem JCN e Pratinha já antecipando para você. Assista, eu trago por completo aí os jogos. Tem JCN e Pratinha na semifinal das 10 horas no SIC. Duelo de Alviverdes. Vai pegar fogo, hein? Então esses foram aqui os destaques da primeira divisão do Troféu Frei Nogueira. Passando também aqui para você os jogos do SIC, onde tivemos presente, né, com a Rádio Piratininga. A Esportiva começou perdendo, mas no final do jogo acabou 3 para a Esportiva, 1 para o Olaria São Pedro. Mas vale realçar também aqui, né, que a arbitragem, o primeiro árbitro ali do jogo das 8, complicou bastante, estava totalmente perdido, não foi legal, não foi bem aí a atuação da arbitragem, e houve a invasão de campo, vias de fato ali contra o árbitro do jogo. Isso é algo que não pode acontecer. O futebol tem que ser jogado no campo, né? Mas, infelizmente, a arbitragem não teve um bom dia, né? Então acabou acontecendo essa confusão no jogo. Mas em campo, vitória por 3-1 da Esportiva contra o Olaria São Pedro. 2 técnicos novos, né, assumindo aí suas equipes recentemente. Nós tivemos a presença do Diego, né, pelo lado da Esportiva, e o Ronaldinho de Águas da Prata aí pelo lado do Olaria São Pedro. No jogo das 10 horas da manhã, né, que nós tivemos a goleada no Pratinha pelo placar de 5-1 contra a equipe do Santana Futebol Clube. Pratinha do técnico Kaká, né, do Ney, do Erasmo, Alexandre Dezena, do presidente Dota. Montou uma bela equipe. Grande destaque aí foi pro gol do jogador, o lateral esquerdo Bruno Dragoni. Ele recebeu a bola aí na entrada da grande área, já bateu de primeira de perna esquerda. A bola quase foi no ângulo ali, não deu aí pro goleirão pegar. E também os 2 gols do Carlinhos, atacante camisa 7. Jogador rápido, sabe fazer gols. Fez 2 gols até na partida aí. Então Pratinha e o JCN, sem medo de errar aqui, estarão fazendo a final, não uma semifinal, mas uma final já no próximo domingo, às 10 horas, no estádio do SIC. E o Santana fez seu gol de pênalti com o Matheus, mas foi um desnível técnico bastante elevado, viu? A equipe do Pratinha foi muito superior e se confirmou nessa goleada pelo placar de 5-1. Então esses foram aqui os destaques
do futebol local. E agora nós vamos aqui para entrevista com o jogador Thiago Ribeiro, conhecido no cenário nacional, também mundial, jogou aí na Arábia, jogou aí na França. E quem fez essa entrevista foi o nosso companheiro, amigo Danilo Araújo, do Papo com Danilo. Basta você procurar aí no YouTube, você vai achar, né, nosso amigo Danilo. Então vamos ver como é que foi essa entrevista. Ele que fala esse seu início no Rio Branco de Andradas, sua passagem pelo Bordeaux, e também fala aí como é que foi trabalhar com o técnico Paulo Autuori, né, campeão da Libertadores, Paulo Autuori, também com outro técnico multicampeão no São Paulo, Muricy Ramalho, e também sobre o Rogério Ceni. Muita gente fala que ele é marrento, é metido, mas pelo que ele disse ao Thiago Ribeiro, não é isso não, viu? Que o Rogério Ceni é gente boa, foi um grande atleta e agora está começando a sua carreira como técnico, foi muito bem no Fortaleza, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, está tentando se firmar agora aí à frente da equipe do São Paulo Futebol Clube de novo. Então vamos ao Thiago Ribeiro e Danilo Araújo acompanhar essa entrevista aí. Você teve ali o momento do Rio Branco de Americana, foi bastante tempo, e aí depois você, né, teve uma passagem na França, né, teve uma passagem no Bordeaux na França, que foi a sua primeira de 2 passagens na Europa. Então eu queria que você falasse, né, porque você chega ali, né, ainda, se eu não me engano, menor de idade ainda, né, já na França, né, pode corrigir se eu estiver errado, mas, né, você chega menor de idade na França ainda, e aí acaba ali, né, no caso, já tendo a primeira oportunidade, a primeira rodagem em um clube tradicional da França. Então, como que foi essa passagem no Bordeaux, né, antes de vir para o São Paulo? Foi logo quando eu saí do Rio Branco, né? Eu joguei uma Copa São Paulo pelo Rio Branco de Americana no ano de 2004. Foi a única Copa São Paulo, né, que eu joguei. Então, em 2004, eu joguei a Copa São Paulo, me destaquei. O Rio Branco chegou até nas quartas de finais. E eu fiz um grande campeonato ali na Copa São Paulo. Aí subi para o profissional para jogar o Paulistão. Na época, o Rio Branco era a primeira divisão, né, do Campeonato Paulista. Joguei o Paulistão. E através dessas boas atuações que eu tive na Copa São Paulo e no Paulistão, surgiu o interesse do Bordeaux, né? E aí eu fui para o Bordeaux para ficar um ano de empréstimo, né? Para eles me conhecer melhor, né? Me analisar mais de perto, né? Então, para mim, assim, foi um salto muito grande na minha carreira, né? Sou muito grato a Deus, primeiramente, pelas oportunidades que me concedeu. Muito grato também ao Rio Branco, né? Que foi o clube que me revelou, que me abriu as portas. E quando eu completei 18 anos, eu acabei de completar 18 anos, eu fui para o Bordeaux da França, que é um time grande na França, né? Um time tradicional. Então, passei um ano ali no Bordeaux. O início foi bem difícil, porque você chega num país com cultura diferente, língua diferente. Eu chegava ali no vestiário para me trocar, para começar o treino. Às vezes os jogadores ali antes do treino no vestiário conversando, né? Eu não entendia nada mesmo. O francês é uma língua muito difícil. A hora que ia treinar também, às vezes no campo, falavam teu nome, eu só entendia Thiago, né? Quando falava Thiago. Agora, as outras coisas eu não entendia nada do que eles queriam falar para mim. Então, assim, essa é a parte bem difícil, né? A língua, a cultura, é outro tipo de dia a dia, né? No Brasil é um tipo de dia a dia, na Europa é outro tipo de dia a dia. Cada país tem a sua peculiaridade, né? Cada um tem a sua maneira peculiar de viver. Então, essas peculiaridades é de país para país, né? Cada país tem um estilo de treino, um estilo de mentalidade. Então, assim, quando eu cheguei na França, eu vi que era totalmente diferente do estilo do Brasil, né? Do dia a dia, os treinamentos, os jogos, né? Enfim, a maneira ali de lidar com os companheiros, né? Então, assim, eu percebi que era bem diferente do Brasil, né? Então, assim, o início para mim foi bem difícil, realmente, até me adaptar. O que me ajudou foi quando eu cheguei lá, tinha outros jogadores, né, brasileiros no time. Foi um amigo meu também comigo, que jogava no Rio Branco de Americana, ele também foi lá para o Bordeaux, o Adonis, né?
ficou também, jogava também na base do Rio Branco, né? E ele foi junto comigo, né? Foi eu e ele emprestado pro Bordeaux. Então, assim, essa parte já é uma parte mais, digamos assim, tranquila, porque eu não fui sozinho, né? Foi eu e ele. Então, assim, querendo ou não, um ajuda o outro, um serve de companhia para o outro, né? Mas, além disso, tinha outros jogadores também, né? Brasileiro no time, quando a gente chegou lá. Tinha o David, atacante, o ex, né? Jogador que já encerrou a carreira, né? Na época, o David jogava lá. Só que também, depois de pouco tempo que a gente chegou, o David foi embora. Então, a convivência foi bem pouca. Mas, assim, pegamos ele lá ainda por pelo menos 2 meses, né? O David. Além do David, tinha também o Paulo Miranda, um ex-volante que hoje trabalha na comissão técnica do Atlético Paranaense. Então, assim, era outro brasileiro que estava lá. Tinha o Eduardo Costa, né, um ex-volante também, que jogou no São Paulo, no Grêmio, seleção brasileira, agora é treinador, né? Tinha também o Eduardo Costa. E além do Eduardo Costa, tinha mais um português também, né? Tinha um português no time. Então, assim, isso daí ajudou, né, no início. O David rapidamente foi embora, logo que a gente chegou. Passou um tempo, o Eduardo Costa também foi embora, e depois passou mais um tempo, o Paulo Miranda também foi embora. Mas, assim, querendo ou não, esse pouco tempo que a gente conviveu com eles, ajudou bastante, né? Eles ajudavam a gente a entender o que os companheiros estavam falando. Quando o treinador queria dar uma orientação, eles traduziam para a gente o que o treinador estava querendo dizer, né? Então, assim, ajudou bastante, né? Até mesmo o português que jogou lá com a gente, né? Também nos ajudava bastante. Mas naquela época não tinha Google Tradutor nem nada, né, Thiago? Perdão te cortar, mas naquela época não tinha nem Google Tradutor nem nada, né? Aí era mais complicado ainda, né? Cara, na verdade eu não lembro se tinha, se não tinha, não lembro. Naquela época a internet não era como hoje, né? Hoje tudo é mais fácil, né? Igual você falou, hoje tem o Google Tradutor, tudo fica mais fácil, né? Mas naquela época não tinha essa facilidade não, porque foi no ano de 2004, né? Então nós estamos falando de quase 20 anos atrás, né? Então, assim, mesmo com essas ajudas que a gente teve desses jogadores brasileiros que estavam lá, é difícil, né? Você ir para um outro país, uma outra cultura. Mas, assim, para mim, como experiência de vida, foi muito bom, né? Serviu para crescer bastante como pessoa, aprender uma outra cultura, um outro estilo de vida. Aprendi a falar francês até que rapidamente, na época. E profissionalmente, assim, já não foi tão bom. Foi bom, mas ao mesmo tempo não foi tão bom. Por que não foi tão bom? Porque eu tive poucas oportunidades lá, né? Joguei muito pouco. Foram, se não me engano, 6 ou 7 jogos que eu entrei. Mas, assim, em alguns jogos eu entrava 5 minutos, em outros eu entrava 10. E o que eu joguei mais tempo, se eu não me engano, foi contra o Lyon, da época que o Juninho Pernambucano jogava no Lyon, que eu joguei, se eu não me engano, uns 15, 18 minutos. Então, assim, profissionalmente, aquela coisa de você jogar, né, de ter essa experiência, para mim não foi tão bom porque eu joguei muito pouco daquilo que eu imaginava que eu iria jogar, né? Eu achei que eu fosse ter mais tempo para jogar. Então, eu tive poucas oportunidades. Mas valeu a pena, essas poucas oportunidades serviu para realizar meu sonho. Igual eu te falei, joguei contra o Lyon, do Juninho Pernambucano, joguei contra o Mônaco, que na época o Maicon, lateral direito, que jogou na seleção, jogava no Mônaco também. Se eu não me engano, o Javier Saviola, um argentino, jogava no Mônaco também. Enfim, então eu tive, né, essa oportunidade de jogar ali com grandes jogadores, né, com grandes clubes, jogar um campeonato importante como o campeonato francês. Então, por isso que eu falo que, ao mesmo tempo que foi uma experiência profissional que foi boa por ter tido essa oportunidade, mas não foi tão boa pelo fato de ter jogado pouco. Mas, no geral, assim, foi bem bacana essa experiência no Bordeaux da França. Thiago, né, lógico, você falou que tem essa questão de oportunidades, mas, de certa forma, obviamente, atraiu os olhares do São Paulo, né, na sua volta ao Brasil.
né? E aí, talvez a gente está falando aqui do primeiro epicentro da sua carreira, né? Aonde, né, você jogou na época de ouro do São Paulo. E para o São Paulino tá falando isso é algo até meio triste, porque tá bem diferente do que é hoje, né? Era bem diferente do que é hoje. Mas, né, você se entregou ao São Paulo, né? Numa época, né, de ouro do São Paulo, como eu falei aqui, né? Tinha acabado de ser campeão da Libertadores, você chegou. Fez parte do título mundial, queria que você falasse disso também, do título mundial. E como que foi a volta para o São Paulo, primeiramente, para depois a gente falar mais disso. E também chegar logo de cara e já ganhar um título mundial estando integrado ali no elenco. Não, foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Quando eu voltei do Bordeaux da França, eu ainda tinha contrato com o Rio Branco de Americana, mais 6 meses de contrato. Então, meu empresário conseguiu entrar em acordo com o Rio Branco de Americana e eu fui para o São Paulo. Isso depois da Libertadores. São Paulo tinha acabado de ser campeão da Libertadores contra o Atlético Paranaense e eu cheguei logo após a conquista, né? A Libertadores eu ainda não estava. Então, como que foi? Ninguém me conhecia quando eu cheguei no São Paulo, essa é a verdade. Eu fiz um contrato ali de, digamos assim, de experiência por 5 meses, né? Para eles me avaliar de agosto até dezembro. Paulo Autuori era o treinador. Então, o Milton Cruz me conhecia, o auxiliar técnico. Ele me viu jogar no Rio Branco de Americana, deu boas referências de mim e o São Paulo me contratou. Então, assim, comecei ali a treinar, né, no São Paulo, que tinha um grande time na época, né? Rogério, Cicinho, Lugano, Fabão, Júnior, Mineiro, Josué, Danilo, na época Amoroso, né? Grafite, depois veio o Aloysio, enfim. Quando eu cheguei era esses jogadores, né? Em 2005. Então era um grande time realmente. E fiquei muito feliz de estar realizando um sonho de jogar num grande clube no Brasil, que era o meu desejo, né? Eu tinha esse sonho de jogar num grande clube no Brasil, me tornar um jogador conhecido, né, aqui no país, coisa que eu ainda não era na época. Então, assim, fiquei muito feliz quando isso aconteceu. E cheguei, comecei a ter oportunidades, comecei a jogar. Sabia que em dezembro teria o Mundial de Clubes, que 23 ali seria escolhido para participar. Só que quando eu cheguei, eu vou ser bem sincero, eu achava que dificilmente eu fosse ter uma vaga entre os 23, né? Porque ninguém me conhecia, eu tinha acabado de chegar. Então, assim, era muito improvável, né? Que eu fosse ficar entre os 23. Mas, assim, eu joguei tão bem, né? Aproveitei tão bem as oportunidades, jogando bem, fazendo gol, que quando saiu a lista, o meu nome estava, né? Entre os 23. O Paulo Autuori levou um jogador a mais na época. Levou um jogador a mais, não, né? Que a lista era só para 23 mesmo, né? Não podia levar jogador a mais. Eu quis dizer assim, teriam 4 vagas para atacante, né? Ele levou 5 atacantes e eu fui esse 5º atacante. Ele levou um atacante a mais e sacrificou um jogador do meio, que na época quem ficou fora da lista, que não foi o Hernanes, na época, né? O Hernanes acabou ficando fora. O Hernanes também subiu ali da base, né? Era um jogador que foi revelado, que subiu, estava tendo ali as primeiras oportunidades também. E na época o Paulo Autuori acabou optando por não levar o Hernanes, né? E aí eu entrei nessa lista. Mas, assim, era bem improvável, né? Quando eu cheguei no São Paulo, se alguém falasse assim que eu ia estar entre os 23, muitos iriam duvidar, né? Porque era muito improvável. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus me permitiu aí jogar bem, fazer gols, abriu as portas para mim e tudo se encaixou. Eu fui ali no grupo dos 23 e a gente conseguiu aquele grande título, né, contra o Liverpool, gol do Mineiro. Então, assim, é um momento histórico, né, para mim ali, né, na chegada no São Paulo. Exatamente, né? Eu acho que, né, realmente foi ali né, talvez desse século foi o maior momento do São Paulo, aquele jogo contra o Liverpool, né? E Thiago, até, né, agora a gente já entra aqui numa questão de
Como que foi, né? Um ano depois, você participou do elenco de 2006, né, do Brasileirão, campeão também de 2006, e você trabalhou, na minha opinião, né, até como São Paulino falando, talvez os dois maiores técnicos do São Paulo desse século, né? Paulo Autuori e Muricy Ramalho, né? Talvez eu coloque o Cuca ali pela montagem do elenco também, né, antes do Paulo Autuori, mas acredito que seja esses dois. Como que foi trabalhar com esses dois, mas principalmente, eu sempre quis fazer essa pergunta para alguém. Como que foi trabalhar com o Muricy Ramalho? Quando eu cheguei no São Paulo, era o Paulo Autuori, né, o treinador. Então, quem apostou em mim realmente, quem me deu oportunidade quando ninguém me conhecia foi o Paulo Autuori, né? Aí a gente é campeão do mundo, sai o Paulo Autuori, que é um grandíssimo treinador também, grande pessoa. E aí chega o Muricy, né? Depois da conquista do Mundial. E quando o Muricy chegou, aí a situação minha realmente já era diferente, porque aí eu já tinha me colocado em evidência, né? O São Paulo já apostava muito em mim, pelo que eu mostrei nos 6 meses que eu já tinha de clube. Então, o Muricy chega com o desafio, né, de motivar um time que já tinha ganhado tudo, né? Time que foi campeão paulista, Libertadores e Mundial. Então, o Muricy chega ali com essa ideia de continuar de deixar os jogadores ainda motivados, né? E a gente continuou com aquela vontade de vencer. Tanto é que perdemos o Paulista em 2006 por um ponto, se eu não me engano, para o Santos. A gente foi vice-campeão. Nesse ano não foi mata-mata, foi turno único, né? Todos contra todos, fazia ali 19 jogos, pontos corridos, quem somasse mais pontos era o campeão. E a gente perdeu, se eu não me engano, o título para o Santos por 1 ponto. Depois perdemos a final da Libertadores para o Inter, fomos vice também na Libertadores. Perdemos a final da Recopa para o Boca Juniors, fomos vice também da Recopa. Então, assim, a gente vinha de 3 vice, né? Então, a gente se fechou para ir em busca do título brasileiro, né? E no final a gente consegue, né? Terminar o campeonato como campeão brasileiro de 2006, né? Fazia 15 anos que o São Paulo não vencia, né? O último ano tinha sido 91. E aí a gente conseguiu vencer esse título de 2006. Então, assim, foi um momento muito especial também. Agora, falando do Muricy, o Muricy é um grande treinador, né? Um treinador experiente, né? Quando ele assumiu o São Paulo em 2006, já era um treinador muito experiente, com passagem por vários clubes, né? Mas foi no São Paulo realmente que ele conseguiu ganhar os primeiros grandes títulos, né, da carreira dele, porque depois ele foi campeão também no Santos, né, da Libertadores. Depois ele foi campeão brasileiro também no Fluminense, né? Então ele conseguiu também grandes títulos depois disso em outros clubes, né? Mas foi no São Paulo que ele conseguiu ali os primeiros títulos grandes mesmo, né, da carreira dele, né? E o Muricy é um grande treinador, muito experiente, sabe lidar com o grupo, né? Tem aquele estilo dele meio ranzinza, né, que sempre teve, mas é um cara gente boa pra caramba, muito profissional, né, muito correto, muito honesto com as coisas. Não é aquele tipo de treinador que faz sacanagem com o jogador, sabe? Pelo contrário, ele trata todo mundo com respeito, dá atenção para todos e consegue, né, motivar todos os jogadores, né? Isso é o grande diferencial do Muricy. Ele sempre conseguia motivar todo mundo, e isso ficou claro no tempo que ele ficou no São Paulo, né? Foram 3 títulos, né, brasileiro seguido, né? 3 títulos seguidos. Muito disso por causa do trabalho dele também, né? De conseguir ali administrar o grupo, de conseguir manter o grupo focado, né? Para não perder o foco. Então, assim, foi uma experiência muito, muito boa para mim, né? Trabalhar tanto com o Paulo Autuori como também com o Muricy. E, Thiago, para a gente terminar o assunto São Paulo aqui,
né, queria falar também de um cara que hoje está no São Paulo. Né, eu sempre falo que é meu maior ídolo da história do futebol, que é o Rogério Ceni. Né, você trabalhou com ele, né, quando ele era jogador na época ainda. E queria saber de você, né? O Rogério tem essa liderança que eles falam mesmo? Como que foi conviver com o Rogério? Se tiver até alguma história, pode trazer também, porque, né, queria saber muito disso também. Não, o Rogério foi um grande jogador, né? Um grande goleiro. E agora, nesses primeiros anos dele de treinador, né? Vem se mostrando também um grande treinador, né? Conquistando títulos no Fortaleza, no próprio Flamengo, né? Bateu na trave aí 2 vezes com São Paulo, né? Perdeu o Paulista e perdeu a final da Sul-Americana, mas só pelo fato dele ter chegado na final, isso mostra também a competência dele, né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana, né? Jogar com o Rogério também, porque quando eu era criança eu vi o Rogério jogar também, né? Desde de menino, né? Desde moleque. Então, sempre foi um cara extremamente profissional, extremamente dedicado, né, nos treinos, para bater falta ali, os treinamentos de cobrança de falta, por isso que ele fazia tantos gols assim também de falta, né? E sempre foi um cara muito motivador, né, que gostava sempre de ganhar, de ser competitivo, por isso que conquistou tantos títulos, né, e jogou tanto tempo no São Paulo. Então, Rogério, assim, foi um jogador realmente é o maior jogador, né, da história do São Paulo, né? É até difícil achar uma palavra assim para descrever, mas eu poderia ser assim, a carreira dele no São Paulo foi fantástica, né? Dificilmente algum jogador vai conseguir alcançar os números de jogos que ele alcançou, os títulos, né, que ele conquistou. Então, assim, realmente foi uma alegria, né, ter jogado com ele. E é um cara muito tranquilo. Às vezes, assim, muitas pessoas têm a impressão que o Rogério é arrogante, que ele é chato, né? Eu já vi muitas pessoas falar sobre isso, né? Não só torcedores, como também imprensa. Mas não tem nada disso. O Rogério é muito tranquilo como pessoa. É um cara que gosta de ganhar, procura motivar todo mundo para sempre querer ganhar. Então, assim, é um cara, pelo menos assim, no tempo que eu e ele conviveu junto ali, só tenho coisas boas, né? Tá aí o nosso link, junto com o nosso companheiro lá de Poços de Caldas, Danilo Araújo, aí entrevistando, então, portanto, o jogador Thiago Ribeiro. E, aliás, só uma correção, muito obrigado aí por ter me alertado aqui. Eu falei que ele estava no Rio Branco de Andradas, né? No seu início de carreira, não. É Rio Branco de Americana. Aliás, tudo a ver, né? Rio Branco de Andradas. Andradas é em Minas, Americana é em São Paulo, né? Já quase perto da capital. Parabéns. Nota 10 o apresentador aqui. Mas obrigado aí pela correção, só corrigindo ainda, que dá tempo, né? Então esse é o nosso programa Tô na Área. Nossa proposta é levar um programa diferente, com entrevistas, tá atualizando você de tudo que acontece aqui dentro do esporte, né, como basquete, como também as outras áreas esportivas. Você, né, que gosta do esporte, que participa de competições, pode entrar em contato também através aqui do São João News. Nós vamos estar divulgando você com toda certeza, assim como você aí, que é seu parceiro aqui do Tô na Área, é fácil, basta entrar em contato, né, nosso departamento comercial, departamento aí de criação, né, do São João News. A gente vai fazer uma parceria bacana. Nós voltamos na sexta-feira, às 8 horas da noite, trazendo aqui os confrontos das semifinais da Copa São João. Além de, claro, tem muito mais informação, muito mais entrevistas e notícias especiais para você, que só vê aqui no São João News, beleza? Meu agradecimento novamente, nosso editor-chefe Rafael Santana, Rodrigo Martins, na direção aí, responsável aí pela nossa criação. Então aí nosso muito obrigado pelo carinho. E hoje aqui um quadro diferente, nós vamos entrar no nosso quadro musical, valorizando a boa música, especialmente a brasileira. Nós vamos relembrar aqui o nosso Dom Maia, como diz aí Jorge Benjor, né? Tim Maia aí,
Ele fez esse show exclusivo, também especial, difícil de achar, né? No Olímpia em São Paulo, ele trazendo uma das suas músicas numa versão ao vivo, totalmente fera, né? Como era estar no palco com o Tim Maia, com aqueles sons potentes, assim como era a sua voz. Então, encerrando aqui o nosso programa, chamando ele, o Dom Maia. Valeu demais, se cuidem, boa noite a todos. Cristina, 1, 2, 3, 4. Vou-me embora agora pra longe, meu caminho ainda sem volta. Uma estrela amiga me guia, minha asa preta se espalda. Como brilha as flores da estrada, de vermelho amor madrugada. Eu meu destino, Magali, depois não.